Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso perfil. Desta vez a gente vai falar sobre um tema um pouco mais específico, que é sobre o programa de Caregivers aqui no Canadá. Mas Lúcia, o que é Caregiver? São os cuidadores de idosos, cuidadores de crianças, e nisso então entram as babás e também todos os outros cuidadores, são alguns NOCs envolvidos nisso. E para conversar sobre esse assunto tão específico, a gente convidou a Letícia, que mora lá em Toronto e que conhece um pouco mais sobre esse programa. Ela que imigrou através desse programa, ela também está inteirada das últimas alterações em relação a esse programa, e o governo tem demonstrado que eles querem sim dar espaço para as pessoas que trabalham nessa área. Então, vamos ver aqui se a Letícia já entrou. Vamos ver se ela já entrou para poder conversar com a gente e explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente sabe que é um tema bem específico, é sobre apenas algumas profissões, mas que pode beneficiar muitos de vocês que ainda estão no Canadá, estão procurando uma oportunidade para emigrar. Então, é sim possível conseguir isso do Brasil, mas tem alguns requisitos aí bem importantes. Eu até estudei um pouquinho sobre isso para conversar com a Letícia, para a gente conseguir caminhar com essa conversa, mas vamos aguardar ela, que ela é expert nesse assunto e vai conseguir explicar para nós um pouquinho mais sobre esse programa de imigração tão interessante para as pessoas que estão aqui no Canadá e também para as pessoas que estão lá no Brasil. Vamos ver aqui, a Letícia request aqui para nós. Vamos aguardar ela entrar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Vamos ver. Opa, entrou! Oi. Tudo bem, Letícia? Boa noite. Boa noite. Eu tô aqui fazendo live do lado de fora para aproveitar o dia. Eu tô colocando um filtro aqui, viu, gente? Aí, como que tá o clima em Toronto? Tá Você mora em Toronto, né? Eu moro em Toronto. Conta um pouquinho sobre a sua história para nós. Tá bom. Então, eu vim pro Canadá, foi em 2017. Eu vim para poder estudar inglês. E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que eu vou fazer para poder imigrar? E aí eu soube do Express Entry, eu ia tentar ele. Estudei muito para a prova, tentei tirar um CLB 9, e é mais difícil assim do que muita gente às vezes imagina, não consegui. E aí pensei na questão de fazer college, não tinha condições financeiras, e aí eu soube do Caregiver. E aí achei uma família que fez toda a documentação na época para mim, e tô aqui até hoje como Caregiver. Então vamos contar um pouquinho mais sobre esse processo, que muita gente sabe que existe, mas não conhece como é que funciona. Então você falou que você teve que procurar uma família que te ajudasse. Você veio então para estudar inglês e então encontrou uma família. Você trocou de status aqui dentro do Canadá, é isso? Foi. Conta um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu vim para o Canadá como turista, né? E aí eu tinha permissão de estudar inglês, não tinha permissão de trabalhar. Quando foi para acabar meus 6 meses de turismo, eu fui no Brasil, mas eu fui de férias e voltei. E aí eu dei a sorte de meu visto ser renovado. E aí nessa segunda vez que eu vim como turista, né, para estudar inglês de novo, eu encontrei a família, que aí a gente fez toda a documentação. E antigamente, o programa antigo, como é que eu vou dizer? O prazo de processamento dele era bem mais rápido do que o prazo de processamento desse programa agora. Mas o outro programa não era uma garantia de residência permanente. E esse já é. E esse já tem, assim, várias outras coisas boas que o programa antigo não oferecia. A gente tem uma amiga aqui que mora aqui em Ottawa, e ela veio para cá com um work permit e ela teve que trabalhar por 2 anos como babá para então aplicar para o programa. Mas a gente sabe que tem diferenças para quem vem como turista e para quem vem como work permit. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Bom, basicamente, quem vem como turista, né, tem que pensar que você tem que ter uma reserva de dinheiro, né? Um dinheiro ali de emergência, se alguma coisa acontecer, porque você não tem autorização para poder trabalhar e você só tem permissão de 6 meses. Então, assim, acabou 6 meses, você tem que pedir uma renovação. E toda vez que a pessoa pede uma renovação, além de comprovar a questão financeira para a imigração, você tem que ter um motivo real. Por que você está esperando? Você não pode simplesmente falar assim, porque eu estou esperando o meu outro visto ser aprovado. Não, você tem que ter um motivo real. Então, assim, tem essa diferença sim, mas, assim,
no meu caso deu certo, né? Eu não sei se eu falaria para as pessoas arriscarem a vir como turista, porque o visto ele vence depois de 6 meses. E se não der certo? E se o seu visto com a família não sair ali dentro de 6 meses, um ano, ou demorar mais? Na pandemia, eu fiquei esperando, estou esperando até hoje o meu visto de trabalho pelo programa. Pela pandemia já está contando aí, acho que um ano, quase um ano e meio. Então, assim, é muito, muito arriscado, gente. Eu recomendo, se você está no Brasil, tenha paciência, espera. Se não tem condições de vir, né, para estudar ou para um visto que te garante ali por mais tempo legalmente no país, eu falaria, gente, acalma o coração e espera um pouco do Brasil. Aham. E uma coisa que eu sempre fiquei em dúvida é em relação a encontrar a família. Foi difícil para você encontrar uma família que te ajudasse nesse processo? Eles foram tranquilos em relação ao processo, quando você explicou o que seria para imigração? Ou muitos apenas falam assim, não, eu só quero se você tiver o work permit, que é o que geralmente acontece, né? Quando você busca uma oferta de trabalho. Bom, para caregiver, eu acho que é mais fácil do que outros trabalhos em si, né? Porque eu nunca vejo ninguém dando LMIA para outro tipo de trabalho. E para caregiver, isso é um pouco mais comum, porque, assim, caregiver ele se enquadra no NOC-C, que é um trabalho teoricamente não qualificado, né? Então, acaba que muitas pessoas que já têm a residência permanente ou quem já é canadense, eles não querem pegar esse tipo de trabalho. Então, as famílias tem que fazer a LMIA ou ela tem que dar documentação. Não tem como muito fugir disso. Quando eu fui procurar, eu sabia desse programa e eu falei assim, cara, eu não sonho em ser babá. Eu não queria, assim, não era meu plano principal ser babá. Mas eu vi ali uma oportunidade de imigrar. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu só ia procurar por famílias que já colocassem na descrição da vaga que ela estava disposta a dar a documentação. Aí eu não perdi tempo. Então, foi muito fácil, assim, considerando isso daí. Conseguir a família. Mas uma coisa que eu achei até interessante que as pessoas mandaram ali na pergunta, será que essas famílias estão dispostas a esperar o tempo de processamento? Porque no seu caso, você já estava aqui, você mudou de status, né? Mas quem está no Brasil, que precisa aplicar no Brasil, tem alguma diferença de tempo de processamento? Olha, nesse novo programa, a imigração ela fechou o programa antigo de caregiver, que foi em 2019. Ela fechou o programa antigo que eu entrei. E abriu um novo. Nesse novo programa, o prazo de processamento são de até 12 meses. Porém, veio a pandemia. O programa iniciou e veio a pandemia. Então, assim, virou uma bola de neve, virou uma loucura. Então, assim, esse prazo de processamento ele é de 12 meses. Porém, eu garanto que ele está demorando mais devido à pandemia. Apesar de que eu acho que agora que está vindo a vacinação, né, que as coisas estão acontecendo, que a gente já está entendendo como é que funciona uma pandemia, eu acho que vai começar a processar mais rápido. Mas não existe nenhuma diferenciação se você está dentro do Canadá ou se você está fora. Você entra na fila ali com todo mundo. Até uma pessoa perguntou aqui, será que é muito difícil conseguir uma família que queira começar o processo com a pessoa estando no Brasil? Não seria muito mais fácil estando aqui no Canadá? Você acha que, por exemplo, se você está aqui no Canadá, não seria mais fácil você já começar a trabalhar do que a pessoa estando no Brasil? Ou há muitas famílias que deixam lá na job description, que eles deixam, olha, estou disposto a aplicar para você o programa de imigração. Isso é muito comum ou não? A família não vai escrever lá assim, estou disposto a aplicar, a te ajudar na aplicação de imigração, até porque ela sabe que tem isso daí, mas isso não é a família que faz. O que a família geralmente ela pode falar é que ela está disposta a contratar alguém fora do país. Que ela vai colocar lá, assim, que ela está disposta a contratar alguém overseas. Então, assim, isso tem sim. Só que o que o pessoal tem que ter em mente? Se você está aqui dentro, se você tem um visto de estudante e você tem a permissão para trabalhar ali 20 horas semanais, óbvio que aquela família, de certa forma, ela vai preferir você, né? Porque você já está aqui, você já conhece o clima do país, você já fala a língua, já está aprendendo, você já está no ambiente. E aí você pode entrar em contato com a família, eles podem te conhecer pessoalmente, podem né? te conhecer. E, inclusive, isso foi uma coisa que me ajudou muito.
quando eu fiz minha entrevista, porque ela falou assim, tá, eu tenho a vaga, tem como você vir aqui só para ver como é que vai ser a relação das minhas crianças com você. Então, assim, realmente tem esse privilégio de quem tá aqui dentro. A parte ruim de quem tá aqui dentro é que se você não tem um visto de trabalho, você tá aqui como turista, a família começa a te pressionar, ela quer que você comece, ela não consegue entender que você tem que esperar. Então, tem essa parte ruim. E a gente fica muito vulnerável quando a gente não tem visto de trabalho, porque você sabe que você não pode trabalhar e a família ali tá te pressionando. E às vezes as famílias vão falar assim, tá, então se você não quer, eu vou dar para uma outra pessoa. Então você fica naquela situação, entendeu? Sim, você acaba perdendo oportunidades por não estar aqui. Não é? Exatamente. Seria mais fácil. Eu consigo imaginar. Você está aqui como estudante, você já tem permissão de trabalho. Você pode trabalhar 20 horas. E já essa questão já me levanta outra pergunta. Geralmente eles preferem uma pessoa que trabalha full time ou part time? A maioria das famílias, elas precisam que você trabalhe full time. E isso é uma coisa interessante, porque se você é estudante, você só tem permissão de trabalho 20 horas semanais, ou mesmo quando você tiver o co-op, né, que tem muita gente que tem o co-op e pode trabalhar ali full time, esse período ele não conta como prazo de experiência para imigração. Porque ele tem que ser pelo menos 30 horas semanais. E se você tem um visto de trabalho, né, ou de estudante, ele tem que ser um PGWP, tem que ser um visto de trabalho mesmo, não pode ser uma permissão temporária. Então não tem como usar toda a experiência que a pessoa ganhou durante o college, não tem como usar. Durante o college, não. Então já levanta um alerta ali pro pessoal que muita gente vai vir pro college e tá com o cônjuge e o cônjuge vai vir com o work permit. Eu acho que seria até interessante inverter os lados já se a pessoa estiver pensando no programa de caregiver, né? É isso que eu falo com as pessoas, porque assim, às vezes muita gente fala assim, o homem vai trabalhar e eu vou estudar, a mulher geralmente estuda. Mas se você tá pensando no caregiver, é melhor o homem, na minha opinião, o homem vir para estudar, para a mulher já pegar nem sei se fala. É um work permit mesmo, né? Não é nem um PGP, não é nem um PGWP. Não. Mas aí ela vai conseguir sim trabalhar e já acontece a experiência. Tá um pouquinho escuro aqui, eu acho que eu vou entrar. Ok, mas já vou te fazer outra pergunta. Tá. Muita gente não sabe que há alguns requisitos a mais, não basta ter só o work permit, mas algumas famílias pedem alguns certificados, como por exemplo o First Aid, o CPR. No seu caso, você teve que apresentar isso? É comum ter que apresentar isso? Tá, vamos lá. A imigração tem os requisitos dela, tá? E a família, ela pode ter, sim, os requisitos dela. Algumas famílias perguntam se você tem um curso de primeiros socorros, às vezes vai te pedir os antecedentes criminais. Ela só quer ter certeza que você, né, que tá tudo ok com você. E talvez ela vai te pedir uma carta de referência, de experiência, para ela entrar em contato. Então, esses são geralmente os requisitos da família. Ela pode também pedir para você que você tenha drive license. Então, assim, depende muito do que a família precisa, né? Para ver se bate também o candidato com aquilo que eles estão procurando. Então, não é um requisito obrigatório para ser caregiver. Depende de cada vaga e do programa de imigração. Está incluído algum requisito a mais, além de você já ter experiência de trabalho? Quais que são os requisitos? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, para a imigração, vocês precisam comprovar. É uma prova de proficiência, ela pode ser tanto de inglês ou de francês. E tem que ser o CLB5, que é ali um nível mais ou menos intermediário. Tá? E essa prova, ela tem que estar válida, ela não pode ter passado mais de 2 anos. São 2 anos da prova. Exatamente. Aí um outro requisito, ela tem que comprovar que ela tem experiência. Se ela for cuidar de criança, ela tem que ter experiência com criança. Se for cuidar de idosos, experiência com idosos. Ou se for uma pessoa com necessidades especiais, sendo criança ou não, ela também tem que comprovar aquela experiência. Entendi. É só isso para o programa ou tem mais alguma coisa? Não, tem mais. Sempre tem mais, né? Falando de imigração, mas é muito simples, é muito, muito simples. Eu acho muito simples. Essa experiência de trabalho, ela pode ser paga, pode ser não paga. Então, assim, se você fez um voluntariado, é só uma carta, mas ela tem que ser verdadeira. Se você fez um voluntariado no hospital, na igreja, no lar do idoso, tudo isso conta. E a imigração, além disso, para facilitar, se você fizer um curso de primeiros socorros, um curso de natação, tudo que envolve ali a questão de você saber cuidar, isso também conta como experiência. E não existe uma carga mínima.
Uhum. tá? Dessa Nossa, então, experiência. por exemplo, eu tive essa experiência por um mês. Para imigração, vale. Vale. Porém, eu não recomendo a pessoa ir com o mínimo do mínimo, tá? Tipo assim, eu Uhum. recomendo a pessoa ter pelo menos um curso de primeiros socorros, ela mostrar que ela tem um voluntariado na igreja, e ela mostrar que realmente cuidou de um bebê por uns 6 meses, alguma coisa assim do tipo. Assim, eu não. Eu... Tem gente que me pergunta se a experiência de ser mãe, ou de cuidar do irmão, ou de cuidar da prima, se vale. Então, assim, a imigração não fala lá, não vai valer. Mas eu não Aham. contaria apenas com essa experiência, não, Uhum. tá? Entendi. Uhum. Então, e tem que Tá. apresentar a equivalência do diploma, alguma coisa nesse sentido? Tem também. O outro requisito é que a pessoa tenha um curso superior, né? Ele Uhum. pode ter sido feito em qualquer lugar do mundo, e para você comprovar isso através da equivalência de diploma, que você entra lá numa das organizações, você sabe muito bem como é que é. Lá no Aham. Insta também tem explicado, no seu também tem? Uhum. Tem um destaque chamado atenção. Legal. Então, assim, tem que fazer essa equivalência de diploma, e essa equivalência ela tem que dar lá que equivaleu a pelo menos um ano de curso superior, como se tivesse sido feito aqui no Canadá. Ou seja, muita gente me pergunta se o técnico vale, se o curso técnico de enfermagem vale. E infelizmente não vale, porque é considerado de nível médio. Já o Uhum. tecnólogo, por mais que eles são 2 anos, né, geralmente ali no Brasil, as pessoas têm que fazer a equivalência de diploma. Se lá estiver falando no ECA, né, que equivale a pelo menos um ano, então tá tudo certo. Aham. Então eu já adianto, já vou falar uma coisa. Independente se você queira fazer o processo de caregiver ou qualquer outro processo, a equivalência do diploma, na minha opinião, deve ser o primeiro passo que você vai dar em qualquer programa de imigração. Porque não é um Exato. processo rápido, não é um processo que você Isso. consegue. Da noite para o dia, muitas vezes, que você precisa ir na faculdade, você precisa traduzir os documentos, então você precisa pesquisar sobre a empresa. Então, você precisa de um certo tempo para se programar em relação a isso. Então, Exatamente. mesmo se a pessoa não for fazer caregiver, mesmo se a pessoa não for fazer o caregiver, Gente, já é interessante fazer a equivalência do diploma, né? exatamente. E às vezes as pessoas me perguntam se existe uma ordem para correr atrás desses documentos. Não existe uma ordem, mas a gente sabe que a equivalência de diploma é um dos que mais demora. Então, assim, eu extremamente recomendo. Já faz de uma vez, gente. Se vocês querem migrar para o Canadá, independente do programa, esse vai ser um requisito. Uhum, exatamente. Esse e o IELTS. E o IELTS, pode fazer, a gente faz o IELTS, nunca deixa para a última hora. Exatamente. O IELTS, assim como a Letícia falou, a validade dele é de 2 anos. E a equivalência do diploma, a validade dela é de 5 anos. 5 anos. Então, se você ficar postergando essa decisão, pode ser que apareça uma oportunidade batendo na sua porta e que você não tenha esses documentos. Então, é preferível a pessoa Exatamente. já fazer agora para estar pronto quando aparecer uma oportunidade. Exatamente. E só para fechar, assim, o último requisito é uma oferta de trabalho por parte da família, que nada mais é um formulário que está lá no site da imigração. A família vai, sei lá, imprimir, preencher e assinar. E vai te mandar para você assinar. É como se fosse um contrato. Então, assim, olha só, a coisa mais difícil é conseguir a oferta de emprego. Então, o que eu recomendo para todo mundo? Faça equivalência de diploma, que já demora. Já faça o seu currículo para você mandar, né, para as famílias. Já faça a prova de equivalência e já pega a carta de experiência. Porque quando você receber a oferta de trabalho, você já põe tudo no envelope e manda para a imigração. Que se você for esperar você achar a família para depois fazer a equivalência de diploma, a família às vezes vai ter que esperar mais de um ano. E você não. Né, ninguém quer fazer a família esperar tanto tempo assim. Exatamente. Não, e a família precisa, quando eles vão procurar esse serviço, eles já precisam de uma pessoa imediatamente, porque é uma criança que eles precisam que alguém que cuide dessa criança. Então, com toda certeza, eles não vão esperar um ano de processamento. Aí tem todo o tempo que você precisa para vir para o Canadá, para você se estabelecer, para daí começar a trabalhar. Então, tem tudo isso envolvido também, né? Isso. A Tati está até falando aí, só vale lembrar, gente, que a equivalência de diploma para esse negócio do caregiver, ele tem que ser o curso completo, não pode ser o curso incompleto, não. Até Então, porque precisa do diploma. exatamente. Você precisa do diploma do histórico escolar para você conseguir fazer. Você precisa do diploma do histórico, da tradução juramentada dos dois documentos. E se você for fazer pela WES,
Você tem que, lá no site deles, existe um guia de aplicação. Basta Sim. você digitar no Google WES e vai ter lá o guia de aplicação. É só seguir o passo a passo deles para você aplicar. O custo depende da empresa que você for escolher. Então, se você quer fazer pela AWS, eu acho que está um pouquinho mais de US$ 200 agora. Eu paguei, acho que Tá, um pouquinho mais de 215. 200. 215, então já vá reservando dinheiro para fazer isso. Então, eu acho que, assim como a Letícia bem falou, fazendo esses passos antes mesmo de você encontrar a família, pode ser a chave para você fazer o seu plano dar certo. Sim, e vale lembrar também que como esse prazo de processamento são de 12 meses, eu tenho algumas opiniões, eu não passei por isso, mas eu acho que talvez seja válido falar, é que você pode também sugerir para a família ela contratar alguma outra babá enquanto que ela espera por esse prazo de processamento, até para que você não fique nessa pressão de, né, de achar que a imigração vai resolver a sua situação em 6 meses e às vezes a imigração não vai, né? Então, assim, e uma outra coisa que eu acho legal, achou a família, não deixa só a família te mandar job offer e pronto, esquece da família. Não, tenta manter um relacionamento, procura saber qual que é o aniversário das crianças, faça cartinha para as crianças. E hoje em dia também com essa questão do Covid, tem tanta coisa online, então assim, aproveita isso, pede para fazer, sei lá, pelo menos 2 vezes no mês ou uma vez na semana, alguma atividade com a criança, para criar esse vínculo e esse relacionamento e a família realmente, de fato, esperar por você, né? Porque pode acontecer também de você mandar seus documentos e a família desistir. E a gente não quer isso. Mas se a família desistir, tem solução, viu, gente? É só achar uma segunda família e atualizar a imigração antes que eles finalizem o processamento. Então, assim, pode fazer essa alteração sim. Mas recomendo manter esse relacionamento com a família. Você até me levantou aqui algumas questões. Tem algum custo para a família? Em Zero. torno... Perfeito. Zero, zero, zero. É E isso isso que é eu acho uma que vantagem. exato, deixar a família ciente de que não há custo para ela para fazer esse processamento. Eu acho que isso aí, eu acho que Exatamente. é a parte mais importante, inclusive. E uma outra coisa legal que você até me fez lembrar aqui é que quando a pessoa está no Brasil, ela está fora do país e ela vai vir para cá, é tudo novo para ela. Então, ela ganhar um salário ali próximo do mínimo, que é um 14,25, a pessoa chega aqui super feliz, tá entendendo? E as famílias querem pagar o quanto menos. Agora, uma babá com uma baita experiência ali de uns 3 anos, já aqui no Canadá, e ela já tá ali para pegar a residência permanente dela, ela não aceita esse salário mais. Então, isso é uma coisa que o pessoal que tá fora tem que jogar a favor, gente. É vocês saberem conversar e vender seu peixe. Até a nossa colega que trabalha aqui com isso, salvo engano, o salário dela está entre 20 e 25. É uma carreira bem interessante, inclusive, para quem está vindo Não é já com work ruim. permit. Então, entre 20 e 25. Só para vocês terem uma ideia, o meu salário é 14,50. Né? E é um serviço onde eu tenho que ficar É, lidando com homeless. Eu trabalho como segurança aqui no Canadá. Eu tenho que ficar lidando com homeless todo dia, tenho que ficar uhum, lidando com drogado todo dia. Então, não é um serviço tão simples assim. E eu ganho exatamente. 14,50. Para você trabalhar com criança, se você gosta, se você tem esse perfil, um salário de 20 a US$ 25 é muito interessante. E eu acho que você muito bem esclareceu usar isso como Ao seu favor. uma negociação com a família. Fala assim, olha, eu estou te apresentando todas essas minhas habilidades. Eu tenho X anos de experiência, eu tenho curso de primeiros socorros, eu tenho trabalho voluntário, o meu nível de inglês ele é interessante, e Uhum. eu aceito trabalhar pelo salário mínimo. Você aceita fazer esse processo aqui para mim? Né? Exatamente. É É, saber conversar mesmo e vender seu peixe. uhum. E uma coisa que você falou, eu achei bem interessante, não sei se o pessoal é, pegou essa sua ideia, mas olha só, você fazer uma atividade com a criança uma vez por semana não só pode te ajudar no processo, mas pode ajudar no seu inglês também. Porque tem muita Exatamente. gente que está aí procurando aula de inglês online, aula de inglês online. Gente, uma horinha por semana você conversando em inglês com a criança pode não só ajudar a criança, mas te ajudar Te também. ajudar. E criar, gente, a questão do criar um vínculo é muito importante, porque esse é um emprego que ele envolve sentimento. É assim, se a criança ela te amar,
A família, ela não vai falar assim, não vou esperar por ela. É você, não tem o que vai fazer a família trocar de ideia. Uhum. Entendeu? Então, assim, você conquistar ele ali emocionalmente, eu acho que é a chave do negócio. Uhum. E até Então, a assim, questão de... Pode falar, Liz. eu acho que uma outra coisa que as pessoas também podem usar a favor, estando no Brasil, gente, é que quem está aqui, igual eu, o meu primeiro ano, 1 ano e 2 meses, eu fui live-in, morei com a família. Quando eu saí de lá, eu já tinha na minha cabeça, definitivamente não quero morar com a família. E quem tá vindo do Brasil geralmente prefere ser live-in para não gastar tanto dinheiro, né? E até porque você vai ganhar ali 14,25 dólares a hora e não vai pagar aluguel ou vai pagar um valor simbólico para o seu empregador, que é tabelado pelo governo, né? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante, porque as famílias, elas preferem, a maioria delas, elas preferem que more com eles. Então, é usar as coisas ao seu favor mesmo. Que querendo ou não, para a família também é interessante ter uma pessoa ali 24 horas. Eu não sei como que funciona em Mais ou relação a menos, porque isso. a gente não. Ah, Eu não sei como que funciona em relação a isso, porque tem que analisar também todos os pontos, né? Que talvez a isso. família queira que você fique ali na casa, eles te pagam por 8 horas de trabalho, contudo, na verdade, você vai estar trabalhando bem mais horas do É, que isso, né? mas é isso, eu falo com todo mundo, gente, pelo amor de Deus. O contrato, ele é definido. Se você tá lá, trabalha 8 horas, o seu horário é de 8 a 5, 5 horas, gente. Se você mora com a família, Tchau. beijo, estou indo pro meu quarto, vou estudar. Não fica, vou fazer 1 horinha, vou fazer outra horinha, porque aí depois isso daí vira insustentável e você vai estar ganhando, sei lá, 8 Para ser dólares a a irmã da hora. criança ali, né? Exatamente. Então, assim, é você se posicionar, colocar o seu respeito, né? Falar com muita delicadeza, falar assim, olha, já conversa com a família, olha, você se importa que depois do meu horário eu vou estudar, eu vou fazer aula online. Inventem desculpa, gente. Preciso Vocês melhorar têm as meu suas inglês. vidas. Aham. Exatamente. Você tem a sua vida e deixar ali claro pra família que acabou seu horário, beijinho, see you tomorrow, entendeu? Tipo, É, aqui no Canadá tem muito respeito ao profissional. Com toda certeza, se você explicar, não vai ser, você não vai, talvez, só uma ideia, não vai correr o risco de você perder o seu processo, de você perder o seu emprego, se você explicar para eles assim, olha, depois eu realmente eu preciso melhorar o meu inglês, eu tenho algumas atividades para fazer, eu quero ligar para minha família, tentar negociar com eles, ser gente, bem. e mostrar que você tem vida própria, entendeu? Porque às vezes a família ela vai viajar e vai querer que você vá. Já conversa sobre isso na entrevista, como é que é no verão, vocês viajam muito, vocês preferem que a babá vai. Tem algum problema se algum dia eu optar por não ir? Então, gente, é listar mesmo tudo que a família pode te perguntar e tudo que você tem que perguntar também para a família, né? Então, Uhum. é uma via ali de mão dupla, né? Não pode só um sair ganhando, todo mundo tem que sair ganhando, né? Eu acho que com o diálogo se resolve tudo. Porque eles Tudo. precisam de você e você precisa deles. Só que eu acho que nós brasileiros, a gente ainda está com um pouquinho de vantagem em relação a isso. Nós somos um povo muito acolhedor, ainda mais se você tiver uma experiência com crianças, mostrar foto, que você já fez voluntariado numa creche, alguma coisa nesse sentido. O nosso sotaque, ele também é algo muito favorável, porque não sei como que funciona isso em relação às famílias, não sei com qual nível de inglês você veio aqui, mas eu não sei como que funciona com os outros países para conseguir essa job offer, mas pode usar, olha, eu sou brasileiro, funciona assim, assim, assado, meu background é Uhum. assim, e mostrando o seu valor para a família. Sim, exatamente. Eu acho é tudo na base do relacionamento, saber o que falar e como que você vai falar. Uhum. E negociar mesmo tudo e, né, Até mandaram uma pergunta bem interessante aqui. O cônjuge, ele tem direito ao visto de trabalho? ele tem um visto de trabalho aberto. É até legal você ter perguntado isso, porque quando a gente aplica ali para o programa, a gente recebe, as caregivers recebem um visto de trabalho de 3 anos e esse visto ele é vinculado ao NOC. Se você deu entrada para cuidar de criança, o seu NOC é para cuidar de criança. Então você tem 3 anos de visto de trabalho para cuidar de criança, não é de idoso, não é de outra coisa. E o seu cônjuge, ele vem com visto de trabalho aberto por empregador, por atividade,
E o legal é que desse visto de 3 anos da Caregiver é que a gente pode sim trocar de empregador. A gente não fica vinculado ao empregador, a gente só fica vinculado à atividade. Uhum. Mas aí precisa atualizar a carta novamente ou Não, não? Uhum. não Mas precisa. Eu é acho muito até bom isso. e olha só, é uma estratégia de imigração bem interessante, porque se o cônjuge vem com visto de trabalho aberto, o próprio cônjuge pode procurar um trabalho no NOC, trabalhar por 1 ano no NOC, já que ele pode trabalhar full time, e também tentar pelo SEC dentro do Express Entry. Você não fica É só uma com o ótima plano A estratégia. de caregiver, mas você tem um plano B, que pode ser um SEC. Então, eu só vejo benefícios nesse sentido. Exatamente. Aham. Às vezes Nunca nem consegue tinha o pensado PR. assim, sabia? Pois é, às vezes a pessoa consegue até o PR com mais facilidade pelo Express Entry, pelo SEC, com o cônjuge tendo 1 ano, a pontuação de 1 ano de trabalho no NOC, do que esperar pelo tempo de processamento de caregiver. Ou colocar só, como eles falam, colocar os ovos dentro de dentro de uma cestinha só. Não, já pensa no plano A, B, C, D. Exatamente. O que eu visualizo é que a pessoa vindo com esse visto é como se viesse com um programa de estudo sem pagar. Você vem para trabalhar, você vem com o trabalho, seu marido vem com Gente, é visto de muito trabalho aberto. bom. Eu acho assim, com toda a sinceridade do mundo, eu acho o programa de caregiver assim maravilhoso. Eu acho uma baita oportunidade. O que tem deixado a desejar, que muita gente tem, acabou ficando revoltado, é com o prazo de processamento. Porque, assim, 12 meses para uma família esperar realmente é muito. E com a pandemia, realmente demorou mais de 12 meses. Então, assim, muita gente acabou se frustrando. Mas um monte de gente esqueceu também que visto de estudante também não está saindo para ontem igual antes saía, Não. né? Que saía em 3, 4 meses. Não está saindo mais. Não, Então, e tem um, assim, pode falar. não, e tem um adicional do valor, que é o preço exorbitante. Dependendo de onde você for morar, dependendo de onde você tem a intenção de fazer o college, é um preço exorbitante. Eu paguei no meu college $32.800. Dólares. Dólares. Fora, Se você for fora, converter. Não, fora material, fora todas as outras coisas. Então, se você for converter hoje, dá aproximadamente R$ 140 mil. Quem que tem R$ 140 mil para pagar num college? Aqui em Ontário. exatamente. Uhum, É realmente muito exatamente. caro. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade para quem ainda está no Brasil. Contudo, tem que ter paciência. Tem que ter Tem que ter paciência, paciência. tem que estudar sobre o processo, tem que Tem. correr atrás da família, tem que manter um relacionamento com a família. Não é algo tão simples, Não mas é. Tem que ter paciência mesmo. pois é, eu vejo como algo assim muito possível, muito possível. E Muito, tem, muito. e tem limite de vagas? Ótima pergunta. Tem limite de vagas, tem uma cota anual. Ele tem 2.750 vagas para cuidador de crianças, 2.750 vagas para cuidador de idosos. Quando eu falo Uhum, cuidador de idosos, isso inclui também se for uma pessoa com necessidades especiais, entra também na cota do de idoso. No ano uhum, de 2019, como o programa ele começou no meio do ano, não bateu essa cota. Então, todo mundo que aplicou, tá lá a aplicação. No ano uhum. de 2020, em outubro, fechou a cota de cuidador de criança e não Mas não fechou a de de idosos. idosos. Olha que informação importante, gente. Quem tem a intenção, assim, Lúcia, mas eu não tenho perfil para cuidar de idosos. Tudo bem, mas é uma oportunidade a mais É, aí na mesa. sim. E agora, nesse ano de 2021, a gente só está no início do ano, teoricamente, a gente já atingiu 86% da capacidade. Então, assim, a gente não sabe se isso é contando de criança, de idoso, a imigração só falou assim, ó, 86% da capacidade de 2021 já foi preenchida. Aham, entendi. Só para as pessoas terem uma ideia, eu não sei como que é em Toronto, nesse sentido, mas aqui em Ottawa tem muito retirement living, que são essas casas de apoio de idosos. Aqui tem muito idoso. A população, ela realmente está envelhecendo cada vez mais. E eu acho que Uhum. seria até interessante para as pessoas que estão no Brasil pensarem nisso, já que essa cota para crianças, ela se esgota assim É, rápida. eu acho assim, olha, a pessoa ela tem que de fato gostar de cuidar de idoso, porque eu acho Não. que cuidar de idoso é mais pesado do que cuidar de criança, porque às vezes o idoso é pesado, precisa da transportação, essas coisas assim.
E o que eu acho muito complicado da questão do de idosos, e sem contar que o salário de quem cuida de idosos geralmente é mais alto Olha só. do que quem cuida de criança. O que eu acho complicado para o de idosos, porque assim, uma família de criança já está tendo dificuldade de esperar um ano de prazo de processamento, imagina uma família de um idoso, que Uhum, infelizmente a gente sabe que na realidade esse idoso ele pode falecer. uhum. Então, assim, tem que analisar tudo, gente. Faça assim o que vocês gostam e analisando os dados, acompanhe o site da imigração, gente. Isso é muito, muito importante. Porque, assim, com esse nível de detalhe, de que a cota acabou, eu nunca vi nenhum consultor de imigração teoricamente falando explicitamente, até porque eles cuidam de vários outros programas e às vezes não vai chegar tanto num detalhe de uma informação assim sobre o processo de caregiving. Então, tem que pensar muito bem. Aham. Não, com toda certeza é uma oportunidade. Não custa tentar. Para quem está no Brasil, não tem dinheiro para vir para o college. E como a gente sempre recebe muita mensagem, tipo assim, Lúcia, eu quero ir para o Canadá para ontem. Então tá aí uma oportunidade para você que não tem dinheiro, não exige que você tenha um CLB9, não exige que você fale francês, que você seja fluente nas duas línguas É, oficiais do não tem país. nada demais, né? Exatamente, como está acontecendo agora, se você quer aplicar para o Express Entry, a pontuação ela está assim, para o FSW, a pontuação ela está alta. Então não é todo mundo que consegue bater essa pontuação, Isso. não é todo mundo que consegue aquele perfil que eles estão exigindo, né? Você me deu uma ótima ideia, porque hoje eu estava conversando com uma menina que ela falou assim: eu acho que eu vou pedir o reembolso do caregiver e vou tentar o Express Entry, porque o Express Entry é mais fácil. Tá, mas peraí, o Express Entry, as pessoas têm que levar em consideração que não é você vir fazer college de garantia de uma residência. É como se fosse a ponta do iceberg, né? Seria ali Não, o college. não, mas é só me usar como exemplo. É só me usar como exemplo. Eu vim para o Canadá, eu fiz o college de 2 anos, vou aplicar para o PGWP de 3 anos. Isso não é garantia nenhuma. Não é garantia nenhuma de que eu vou conseguir aplicar para residência permanente. Se eu não encaixar o meu perfil de imigração em um programa, eu tô fora. Eu posso ter Exato. inglês, eu posso ter francês, eu posso ter graduação, eu posso ter experiência de trabalho, eu posso ter tudo. Se eu não me encaixar dentro de um Na programa de pontuação. imigração, não tem, não tem. Então, college não é garantia de nada, mestrado não é garantia de nada, experiência de trabalho não é garantia, é o seu perfil de imigração dentro de um programa. Então, é você Sim, que tem que se encaixar no programa, não o programa você. A gente tem que ter sim. isso em mente. E a diferença do caregiver para um ex-presente da vida é porque, assim, quando a gente aplica para o programa de caregiver, a gente não está aplicando só para um visto de trabalho, a gente está aplicando para um visto de trabalho embutido numa residência permanente. E por isso que demora 12 meses, porque a imigração ela já faz toda uma análise para ver se você vai ser elegível a uma residência permanente. E depois que você completar os 24 meses, você nem aplica de novo, você só manda uma carta atualizando para a imigração com os comprovantes que você de fato trabalhou, pagou a taxa tudo bonitinho, né? Então, assim, há uma grande diferença. Eu quero Uhum. falar disso, mas eu não sei se você tem alguma coisa para comentar, eu só não quero esquecer de falar de comprovante financeiro, se precisa ou não. Pode falar agora. Tá. Para o programa de caregiver, a imigração não existe, não exige comprovação financeira, principalmente se você for vir solteira, sozinha, blá blá blá. Mas é óbvio, né, gente? Quando você for parar ali, passar na imigração, eles vão perguntar na hora que você for desembarcar quanto de dinheiro você está trazendo, porque eles querem que você tenha segurança. E se você está vindo com filho, com cônjuge, sim, aí precisa. Mas você não precisa comprovar aqueles como se fossem uns 12 mil, 13 mil, como se fosse ali no Express Entry, entendeu? Então, Uhum. não exige essa comprovação, não. Tem um programa, o FSW, dentro do Express Entry, que ele exige essa comprovação financeira, que é o programa que a maioria das pessoas que estão no Brasil, eles vão aplicar, né? Aqui no Canadá, o SEC, para quem vem, por exemplo, o cônjuge, se, por exemplo, a pessoa que veio fazer o caregiver, ela está trabalhando aqui, aí o cônjuge vai e trabalha 1 ano de experiência de trabalho aqui no Canadá e aplica pelo SEC, ele também não precisa comprovar renda. Então, olha só, são coisas bem interessantes. E essa comprovação de renda não é igual você falou, salvo engano, são 14.665 ou 12.665, alguma coisa relacionada a isso. Converte hoje, 4,5. Você tem esse dinheiro? Né? É Uhum. complicado. Por mais que a pessoa venha com visto de trabalho, para você juntar esse dinheiro,
ao longo do tempo. Também não é tão simples assim, né? Exatamente, exatamente. Muito interessante. E para quem tá curioso, como que eu achei minha família, né? Eu tenho um post no meu Instagram que eu falo os top 5 sites que eu realmente recomendo, que eu acho que dá para achar vaga lá. Em primeiro lugar, o Facebook. Aqui o Facebook, a cultura norte-americana, ela é muito forte. Então, assim, as famílias procuram. Então, é só entrar nos grupos que chama Moms and Nannies, Families in Canada, alguma coisa relacionada a isso. E as famílias postam lá as vagas. Tem o Indeed, tem também o Job Bank, Eu vou até tem o ver o Indeed. Canadian Nanny e tem o Service Nanny. São os 5 que eu acho que você vai achar, porém tem outros também. Uhum, uhum. Não, Eu, tem eu vários posso sites. colocar na descrição do comentário da live depois, vai ficar salva, não vai? E também você pode até, eu ia falar, lá no seu Instagram, nos stories, né? Vão lá no perfil, vão lá no perfil da É, Letícia, gente, vasculhem, vocês pelo que têm, amor de Deus. é, vocês que têm interesse nesse programa, o perfil dela é só sobre isso. É quase que o É, manual do programa é, inteiro lá. Se vocês têm interesse nisso, ela mastigou, traduziu, é verdade. tudo, todas as informações do programa estão lá. Eu vou deixar também o perfil dela ali no nosso Instagram. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só assistir os stories ali, que tem muita, muita, muita informação sobre esse programa. Tem Uhum, mais algum ponto importante? Eu acho que é bom também falar sobre as dificuldades do trabalho, né? Que a gente sim, sabe que não é um trabalho tão simples assim, que tem que ter perfil. Você encontrou não é. alguma dificuldade no meio do caminho que você pensou em desistir O ou tempo alguma todo. coisa? Conta mais sobre isso. Tá, só antes que eu me esqueça aqui, ó. Só vale lembrar que não existe um limite de idade. Esse programa ele não exige. E muita gente acha que depois dos 30 anos tá velha, gente. Você salarense, eu vou matar vocês, porque eu já tenho 31. A maioria das minhas amigas caregivers também já tem mais de 30. E quando eu vou no parque, eu vejo muita gente da Filipina ali nos seus 40 anos. Então, não tem limite de idade e também pode ser homem, tá? Não precisa necessariamente ser só para mulher. Uhum. Falando das dificuldades, ai, vou abrir o bocão a chorar aqui agora, tô brincando. Gente, acho que depende muito assim de família para família. Eu acho que eu tive muita dificuldade na minha primeira família porque eu era uma pessoa assim que eu também não sabia me impor. Eu sempre achava ali que a família estava me fazendo um favor de me dar aquele emprego. E eu falo assim, se impor não é no sentido de ser autoritária, de ser mandando nada disso, porque aqui as famílias eles são extremamente educados e eu sempre fui extremamente educada com eles. Então, assim, a gente nunca teve nenhum problema em relação a isso. Mas eu falo assim, colocar certos limites, porque, por exemplo, eu era caregiver de 3 crianças pequenas. E a casa ficava uma zona. E não era só a parte da criança, era a parte da mãe, era a parte do pai. Então, assim, eu acho que faltou eu ter colocado um limite com a família e falar assim, olha, eu queria estar gastando mais o meu tempo como caregiver, né? Eu fui contratada para isso. Eu tô gastando muito tempo fazendo limpeza da cozinha, da casa, é coisa assim que a mãe estava sujando. Então, assim, eu Uhum. não soube me impor em relação a isso. É, igual eu dava o meu horário de acabar, eu dava tchau, beijo, tchau e descia. Aí tinha época que o pai falava assim: ah, Letícia, a gente estava querendo sair, tem como você ficar com as crianças? Eles estão dormindo, não tem problema nenhum. Tinha dia que eu ficava, porém, isso virou uma bola de neve, porque assim, por mais que eu não estava trabalhando, porque eu moro lá, as crianças estão dormindo, não vão precisar de mim, eu não podia sair no supermercado e fazer alguma coisa que eu queria. Então, Uhum. teoricamente, eu estava trabalhando sem estar trabalhando. Então, assim, Sim. saber colocar o limite mesmo, assim. É, Se a criança faltar com respeito, né, você saber lidar, né, você não passar dos limites também, porque você não é mãe da criança, você tá ali para poder instruir. O que foge da sua alçada é você falar com a mãe e a mãe resolver lá, entendeu? Então, assim, essas coisinhas. A Camila falou que eu tenho cara de 20. Obrigada, já te amei, gata. No dia que você chegar aqui, eu vou pegar um cafezinho pra você. E nessa primeira família, você morou com eles ou não? Você morava numa. Morou com. Ah, tá, entendi. Aí por isso Geralmente as você. famílias oferecem o basement, mas o Entendi. basement muitas vezes não tem cozinha. Então, se você precisar cozinhar, ou você cozinha durante o seu horário de trabalho, ou você cozinha depois. O problema de cozinhar depois é que as crianças estão lá e as crianças não sabem separar. Então, eu acabei comendo muito mal, assim.
Eu recomendo a pessoa ser live-in. Quando ela chegar aqui, ela vai ser live-in, conhece a família. Depois, quando ela realmente estiver de saco cheio, ela conversar com a família e tentar mudar para um live-out, até porque você vai estar com a vida financeira mais estabilizada, né? Então, tudo isso Uhum. conta. As famílias, elas acabam cobrando aluguel, você tem que pagar alguma despesa à parte, ou já está tudo incluído no seu salário? Seu salário, por exemplo, é 14,25 e tudo está incluído? Alimentação, o basement, como que funciona? Bom, no programa antigo era proibido cobrar, a família não podia cobrar. Então, assim, você morava com eles, era a opção deles. Nesse novo programa, eles podem cobrar, mas tem que ser um valor máximo que está estabelecido no site da imigração. Da imigração, não, do Ministério do Trabalho. Mas vamos Uhum. supor, um quarto aqui para uma pessoa solteira aqui em Toronto, ele varia em torno de 750 a 800 dólares canadenses. Para você morar com a família, eu não lembro, desculpa, mas é cerca ali de Uhum. 360. Uhum. E aí, É, é, é. vamos supor, alimentação, mais 30 dólares por mês ou por semana. Existe um valor máximo, mas muitas famílias nem sabem, gente, que pode te cobrar, então muita gente nem cobra. Uhum, entendi. Na verdade, eu até acho que eles não conhecem o programa em si. E que muitas vezes a pessoa que vai ter que explicar absolutamente tudo para a família. Então, quanto mais informações você tiver sobre o programa, sobre os seus direitos, conhecer os direitos Exatamente. não é só importante no Brasil, não, você tem que conhecer os seus direitos. Porque imagina só, Uhum, aconteceu o que aconteceu com a Letícia. A gente, lógico que a gente tem medo de perder emprego, eu tenho medo de perder emprego, todo mundo tem medo de perder emprego. Mas uma vez que você conhece os seus direitos, você estabelece certos limites. Você, limites. obviamente, você vai ser educada, né? Você, olha, realmente não pode cobrar mais que, por exemplo, 360 dólares, isso é contra a lei, eu ficaria muito feliz se você pudesse me cobrar apenas os 360 dólares, porque senão fica um pouco injusto para mim, mas eu acho que a gente consegue chegar numa negociação e tentar argumentar Exatamente. dessa forma. E vale lembrar, quando a família ela dá a oferta de trabalho, lá tem um campo falando se ela vai te cobrar o quarto. Uhum. Então, se a família colocar lá que ela não vai te cobrar e chegar aqui ela querer te cobrar, você está totalmente assegurada pela lei. Então, assim, é você saber o seu direito mesmo, é você entender. E às vezes, é igual você falou, às vezes a família ela não sabe muito bem do programa e é você que vai falar. E às vezes vai acontecer de a família fazer uma consultoria com um consultor de imigração e às vezes a pessoa passar algumas informações meio atravessada, meio errada. E também tem a questão de que às vezes, como a questão do Facebook aqui é muito forte, eles têm uns grupos da região, do bairro, né, através do Facebook, então as famílias elas se conversam, entendeu? Então, Uhum. assim, cuidado com o que vai chegar até a sua família e o que de fato é a lei, aquilo que você tem certeza. Porque muitas vezes eu cheguei para o meu chefe e falei assim, não, eu tenho certeza, não pode cobrar, é isso, isso, isso. E ele, não, eu conversei com o advogado e tal, e ele falou que tinha que cobrar sim. Só que ele tava lendo uma lei assim que era para a província, mas não se aplicava a caregiver. Então, assim, depois ele falou assim, nossa, ela sabe mesmo, então é você saber. Exato, exato, exato. E eu acho que nesse sentido, o domínio da língua inglesa, ela é muito importante. Não apenas para você se comunicar com a criança, mas para você se impor, como você falou anteriormente, para você saber se defender. Porque imagina só, você se sente reprimido, né? Se você não consegue argumentar, como é que você vai argumentar falando assim? Não, eu sei disso. Tá na lei, abre a lei aqui no celular, ó. A lei, aqui tá o site oficial, aqui diz isso, isso. Você precisa ter um certo domínio da língua inglesa para você conseguir argumentar Isso. dessa forma. Já imaginou você chegar e começar, ai, 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 e você não conseguir falar? Você está com tanto medo, você já está numa situação de conflito, já está numa situação É, estressante e você não consegue falar? Imagina essa família. Ela percebe a sua fraqueza. Qualquer ser humano que exato. ele vê um outro cidadão em fraqueza, ele está com a intenção de dominar você, ele vai conseguir te dominar, porque você não Menina, consegue falar. você é uma gênia, é verdade, é isso mesmo. Mas isso é em tudo na vida. Se a gente não tem o poder de argumentação, se a gente não É, conhece os nossos direitos, qualquer pessoa vai te dominar. A sua é. intenção não é essa. A gente precisa viver em harmonia.
E para viver em Exatamente. harmonia, tem que estar pelo menos equiparado. Exato, no mesmo nível. Foi até legal que uma coisa aconteceu comigo, agora eu lembrei com a outra família, e não era nada de lei, não era nada de lei, mas eu acho que era questão assim de respeito e limite. Que eu lembro que a criança era uma de 2, uma de 4 e um de 6. A de 4 estava chamando muita atenção, porque, né, a de 2 estava tomando atenção e tal. A de 4 começou, gente, é meio nojentinha aqui, mas eu vou ter que falar porque é criança, sabe? E criança não tem noção. A criança, ela tava. A casa tinha carpete no quarto e a criança tava fazendo xixi no carpete. E às vezes ela fazia, né, cocô e Uhum, sujava o carpete uhum. fora do banheiro. Então ela trazia aquilo. E aí eu tive que reportar pro pai. Eu falei assim: olha, tá sujando, tá acontecendo isso. Aí ele falou assim, aí ele me mandou mensagem, falou, me pediu desculpa, falou que ia conversar com a criança, mas que tinha que limpar. Falou Que assim, você tinha ele que falou limpar. assim, ele falou assim, nós teremos que limpar. Nós quem? Eu pensei, nós quem? Eu? Sendo que eu limpo, eu geralmente limpo coisas de criança, mas eu falei assim, não, é muito. Eu não vou Uhum. limpar, eu vou deixar e vou ver o que que eles falam. Então, assim, eu consegui demonstrar pra ele que não, isso daí é too much, sabe? Então, É o seu existe um limite. limite. Uhum. Eu acho que é Exatamente. até interessante fazer isso na negociação quando você está procurando uma família. Porque o que que acontece? Às vezes você está na ânsia de encontrar uma família e você se dispõe ao máximo para aquela família, né? Você fala, não, eu faço tudo. Isso, Eu faço absolutamente tudo, basta você assinar esse documento aqui. Aí quando você chega, a família já criou uma certa expectativa. Que você vai exatamente. fazer absolutamente tudo. Aí quando você chega aqui, você começa a impor limites. Aí entra Exatamente. naquela questão que você falou, né? As famílias se Sim. conhecem. Aí eles te mandam embora e que família que você vai achar? É. Nenhuma, né? E uma outra dica que você me lembrou aqui. Eu trabalhava para uma família e comecei a trabalhar para uma segunda agora. E quem me indicou para essa segunda foi a primeira, sem imaginar que eu ia realmente para ela. Porque, assim, quando você tem um visto de trabalho e ele é aberto pelo NOC e ele não é preso ao empregador, você pode sim trabalhar para outras pessoas na região, você pode fazer um babysitting. E o babysitting, que é quando os pais saem para fazer, sei lá, um jantar, alguma coisa assim, você não vai cobrar 14,25 a hora, você vai cobrar pelo menos US$ 20 a hora. Então, além de você fazer um dinheiro extra, você vai construir relacionamento. Então, assim, pode ser uma oportunidade sim de pular de família. Então, vai no parque, faça relacionamento, sabe? Então, assim, aproveita das pequenas oportunidades que a vida nos dá, sabe? E é até um dinheiro extra aí, né? Sim, Você com está certeza. trabalhando para uma família durante o dia, mas à noite, tá, todo mundo quer sair para jantar. Você olha, colocar lá no Facebook, nos grupos, né? Isso, Você olha, eu estou disponível para trabalhar durante a noite, caso vocês precisem de alguma babá para ficar com a sua criança enquanto você vai jantar, eu estou disponível, meu nome é tal, blá blá blá. E pronto, já exato. consegue um Ou trabalho final aí, de fazer. semana. E a forma que você mais ganha dinheiro, teoricamente, você consegue ganhar mais na hora, é quando você tá trabalhando num extra, ao invés do seu salário ali fixo. Uhum. É porque geralmente quando você chega vai ser então o salário mínimo, que é o que a família está buscando também, né? Para ser Sim, interessante para a família. É sim. porque se até agora a gente escreveu aqui o nome do site, né? Tem um site que eu já procurei quando eu cheguei aqui no Canadá, que eu conheci essa colega aqui de Ottawa que ela trabalhava como nani, eu fui procurar para eu trabalhar, porque realmente é um Não é emprego ruim, que né? não, não, dependendo da família, você trabalhar para cuidar de uma criança só, que é muito comum aqui, você trabalha apenas para cuidar uma criança, e durante o dia, essa criança às vezes está na escola meio período, você só tem que cuidar dela a outra metade do tempo, é interessante. Pagando US$ 22 a hora, eu já tinha todos os certificados, eu pensei, Uhum. vou procurar. Quando você digita babysitter, nanny, ali no Indeed, você começa a ver os valores de salários, você, Isso, você vê o quão caro que é para uma família manter uma nani. é. Então, essa moeda de troca eu acho que é a mais especial, porque todas as famílias, eles querem. Imagina, você vai ter uma pessoa que você vai estar pagando 14,25, ao invés de US$ 25, US$ 22. É uma diferença É. muito grande mesmo. Porque, assim, quem é residente permanente, assim, tirando as Filipinas, que eu acho que às vezes elas fazem uns trabalhos, assim, por um valor muito baixo mesmo.
Mas eu não conheço nenhuma brasileira, nenhuma das minhas amigas que já tá com uma experiência boa aqui no Canadá. Não falo no Brasil, não, porque às vezes a pessoa tem 10 anos de enfermeira no Brasil e vai começar do zero aqui. Ela volta para estaca zero. Mas depois que ela já fez um ano não, desculpa, 2 anos, 3 anos, 4 anos de caregiver, ela não cobra tão barato mais. Pois é. E assim, não precisa, aqui no Canadá, você não precisa de um college para trabalhar nisso. É até uma ideia para quem está vindo com work permit, independente de aplicar para o programa ou não do Brasil. Quem já Uhum. chegou aqui no Canadá com work permit. É um trabalho que você consegue ganhar um dinheiro bem interessante. Você faz. Nem toda família exige o certificado, né? Mas eu Uhum. paguei no First Aid e no CPR, eu paguei acho que US$ 85 para ganhar Uhum. os dois certificados. Então, E a pessoa pode até fazer esse certificado no Brasil e tá tudo bem. Eu ah, ah, recomendo. Ela pode fazer no Brasil e pedir a tradução juramentada. Eu recomendo uhum. todo mundo ter o curso de primeiros socorros, porque eu penso assim, ó, se eu, Letícia, fosse contratar uma babá para minha filha ou para o meu filho, eu ia querer, porque isso é questão de tipo assim, se alguma coisa acontecer, você vai ter a habilidade de, né? Porque engasgar, uma criança engasgar, gente, é muito Fala. rápido. E Aham. para você desengasgar, tem que ser muito rápido. Isso aconteceu comigo, eu não consegui pegar no telefone para ligar para emergência. Eu falei assim, meu Deus, vou socorrer. E deu certo, sabe? Então, assim, Não, é muito sério isso. não, eu como bombeira, uma das chamadas que a gente mais recebia era de crianças engasgadas. Então, às vezes eu trabalhava no 193 e a gente recebia, a mãe estava completamente desesperada. Você informava ela o que ela É muito precisava fazer, difícil. ela não conseguia sequer te ouvir. Então, assim, era mais fácil ela Exato. pegar o carro e ir até a estação de bombeiros para a gente conseguir ajudar do que ela mesma. Só que isso não Exatamente. é só para babá, algo importante. Isso é para todas as mulheres que estão aqui assistindo, que pensam em ter filhos, a qualquer ser humano, na verdade. Isso pode É. acontecer com qualquer um. Você pode salvar uma vida se você souber os procedimentos básicos de primeiros socorros. Então, isso, assim, é primordial. E para o meu trabalho, já vou até dar um plus aí, para o meu trabalho aqui no Canadá, eles não aceitaram os meus certificados lá do Brasil. Mesmo traduzido, Hum, juramentado, feita equivalência pela UES, tudo certinho. Eu, como legal. bombeira, não aceitaram. E eu tive que fazer aqui do Canadá. Mas ele é acessível, para quem está pensando em fazer, ele é acessível, não é tão caro assim, e tem várias empresas que fazem esses certificados. Então, não pensem que é uma coisa de outro mundo, que vai ser muito difícil, que É. não é. Não é. O pessoal tá perguntando assim se tem que fazer a tradução juramentada. A gente depende. Se seu curso foi feito em inglês, seu certificado é em inglês, não precisa de tradução juramentada, não. Ou em francês. Mas todo documento que foi feito em português, inclusive a carta do empregador, precisa ser acompanhado de uma tradução juramentada, sim. E teve gente perguntando assim, foi a Cíntia, se essa tradução juramentada tem que ser apostilada. Não, esse negócio de apostilada, eu já vi que é alguma Não. coisa lá para a Europa, mas para o Canadá é tradução juramentada. Uhum. Perfeito. Eu acho que é isso, né, Letícia? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Ah, eu acho que eu falei assim Acho que bastante. Eu você acho que o dia a dia mesmo é o pessoal acompanhar o Instagram, dar uma olhada nos posts, que já tem muita coisa explicadinha lá. assistir todos os destaques, gente. Assistir os destaques é muito importante. Muito Ali tem importante. muito conteúdo. Tá, e só para eu esqueci de falar. O cônjuge ganha visto de trabalho e o filho até 22 anos, sendo ele dependente, né, dos pais, ele ganha permissão de estudar sim. Então pode trazer a família inteira sim. Uhum, perfeito, olha só, eu acho que é uma excelente oportunidade para quem ainda está no Brasil e também para quem já está aqui com o Work Permit. É um trabalho, se você tem afinidade de cuidar de crianças, eu acho que é um trabalho muito interessante, você é muito bem remunerado e eu gostaria de agradecer a Letícia por todo o seu conhecimento. Muito obrigada pelas informações que você Imagina! compartilhou aqui hoje. Eu acho assim que ajudou muita gente, ó. A gente bateu aí quase 100, 105 pessoas. Eu acho Foi que bastante. você nos ensinou muito na noite de hoje. Muito obrigada Eu que mesmo por ter aceitado. agradeço.
Peço desculpas pelas as questões técnicas que eu tava lá fora, ficou um pouquinho escuro, eu vim aqui Imagina. pra dentro. Eu adorei, assim, eu conheço o seu Instagram não tem muito tempo, mas assim, eu fico vendo seus destaques também, que eu fico assim, meu Deus, como é que deve ser polícia? Que eu, tipo assim, eu sei que você estudou pra isso, não necessariamente você é, mas é uma coisa assim que eu também me interesso, né? Eu acho que quando você tá no Canadá, o leque se abre, a gente se reinventa, né? Então, É, adorei o bate-papo, amei muito, muito, muito. é, Já eu acho admirava e tô admirando mais ainda. Eu também. Letícia, ó, você falou uma coisa muito interessante que eu até gostaria de deixar como última mensagem para todas as pessoas aqui. O Canadá, na minha visão, é um país de oportunidades. Se você tem a intenção de mudar de carreira, se você tem a intenção em trabalhar em qualquer trabalho que seja, às vezes você pensa, mas é um entry level. Tira isso da tua cabeça. É um emprego que paga as suas contas. Aqui você tem oportunidade de trabalhar com o que você quiser e ter uma vida digna. É. E acho que é aquela questão ali do preconceito da idade, de, eu vou começar a dizer, às vezes está muito mais na nossa cabeça do que o povo aqui. Aqui eu acho que a gente é tão bem, assim, respeitada, tão bem tratada, que não tem que ter medo, não, gente. Se joga, Exatamente, se é seu sonho, foca, que vai dar exatamente. certo. Mas então tá. Obrigada, viu, Letícia? Obrigada a todos vocês que participaram e a gente se vê numa próxima live. Boa noite para Obrigada, gente. Obrigada a vocês. todo mundo pelo carinho também. Eu consegui ler mais ou menos aqui as mensagens nos comentários. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela participação de todos vocês, viu, gente? Tchau, tchau. Beijo.